Você funciona melhor de manhã ou à tarde? Os compromissos do nosso dia a dia nem sempre caminham no mesmo compasso que o nosso relógio interno. E o Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi justamente sobre este assunto, as descobertas sobre o nosso relógio biológico. The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine. Os cientistas Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young desvendaram como plantas, animais e seres humanos ajustam mudanças biológicas para se adaptar ao dia e à noite. Por muito tempo, se acreditava que o sono era regulado pelo hábito de cada um, mas os cientistas descobriram que se trata de uma questão genética. Alguns são mais dispostos pela manhã e outros à tarde ou à noite. O relógio biológico é responsável por variações diárias no metabolismo. Em alguns casos, sua alteração pode estar relacionada a doenças graves. Variações por causa de uma viagem longa ou a mudança do horário de verão também podem afetar órgãos do corpo humano. Em voos entre os continentes, os órgãos internos e as células da pele demoram a se adaptar ao novo fuso, algo que pode demorar até uma semana, explicou Michael Young, um dos ganhadores do prêmio. Os 3 cientistas vão dividir o prêmio de $1.100.000. E para falar sobre o funcionamento do nosso relógio biológico, nós recebemos Mário Pedrazoli, professor de cronobiologia molecular, comportamental e epidemiológica da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Lia Bittencourt, ela é coordenadora médica do Instituto do Sono. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Começar explicando para tentarmos entender esse prêmio, né? O que esses cientistas descobriram que valeu o prêmio Nobel, professor? Eles descobriram que existe um grupo de genes que marca 24 horas no nível celular. A gente pode imaginar que o nosso organismo é composto de milhares e milhões de células e que cada célula tem um grupo de genes que marca 24 horas. Doutor, então quando a gente sempre fala desse termo aí, relógio biológico há muito tempo, né? Quer dizer, então é papo sério, né? Falar assim, meu relógio biológico não funciona de manhã, eu sou mais vespertina, né? Isso, então todos nós temos essa marca, né, de tender a ter mais predisposição a estar mais ativos, os matutinos mais cedo, os vespertinos um pouco mais tardiamente, né? Mas mesmo tendo essa marca, a gente é muito influenciado pelo meio ambiente, no nosso caso mais pela luz, né? Então a luz sinaliza o nosso alerta e a escuridão o nosso sono, né? Mas muitas vezes a alimentação, o compromisso social faz a gente variar um pouco essa tendência de ser mais matutino ou mais vespertino. E o que determina isso, né? Uma pessoa se sentir mais disposta durante a manhã, outra funcionar melhor à tarde, à noite? Vários fatores, por exemplo, fatores hormonais determinam isso, quando a gente tem bastante cortisol, hormônio cortisol na circulação. Já comporta o sono dele principal mais no... Ela se expõe ao claro escuro, se ela está exposta pela manhã ao sol, elas começam a dormir mais cedo, porque elas acordam de manhã, ficam expostas ao sol brilhante, então elas sentem sono mais cedo, né? Então isso não é incomum, por exemplo. E ia dizer alguma coisa, então, por exemplo, quando pessoas que têm uma doença do sono que chama o distúrbio do atraso de fase de sono. Então, um adolescente tem esse atraso fisiológico, mas se ele tiver uma tendência biológica e continuar assim no dia a dia, ele pode se tornar um adulto que vai ter tendência a dormir 3 da manhã e acordar meio-dia. Se ele não tiver compromisso social, puder trabalhar nesse sentido, mas raramente a gente pergunta ao paciente, você pode viver assim, dormir às 3 da manhã e acordar às 2 da tarde? Mesmo ganhou na loteria, não precisa estudar, trabalhar? Se puder, tudo bem. Se puder, tudo bem, está tudo atrasado, sua temperatura, mas a pessoa não gosta porque ele fica socialmente isolado, ele não convive com a família, né? Aí ele precisa adiantar o sono. Então, é isso que o Mário falou. Então, uma das coisas mais naturais é se expor de manhã, botar o relógio, despertador, fazer atividade física
ao ar livre. Ao ar livre. Porque o nosso país já tem essa luminosidade do sol, já faz a terapia, né? Então, sol, luminosidade de manhã e já no final da tarde já ir botando óculos escuro, limitando a televisão, a internet, escuridão à noite. Com isso, você já vai antecipando o sono. Isso explica, então, o que acontece com o nosso organismo também durante o horário de verão, né? Que é quem diga, para mim tudo certo, eu gosto do horário de verão. Tem outras pessoas que sofrem tanto, né, com esse processo de adaptação, professor? Explica também, explica também. Então, na verdade, é o seguinte, nosso cérebro ajusta esse tempo, então, sendo que 25% desses está ali e tem que acordar para ir trabalhar. É implacável, né? E, doutor, o que possa ser feito para minimizar esses efeitos? Isso, então a gente fala assim, são as boas práticas de higiene do sono, né? Então a gente fala, não só para esse atraso que a gente tem ou para o horário de verão, então a gente fala assim, tentar manter uma agenda regular de horário de deitar e dormir. Então a noite foi feita para a escuridão mesmo, né? Então diminuir o acesso à televisão, computador, tudo que é estímulo, café, chocolate, atividade, por exemplo, o exercício é sempre bem-vindo. Se não tem jeito, faz exercício em qualquer hora. Mas de preferência, quem tem tendência a atrasar o sono ou a ter insônia, que não faça muito próximo ao horário de dormir. Umas 3, 4 horas antes, né? Porque o exercício aumenta a temperatura corporal, frequência cardíaca. Então, deitar na cama, ficar na cama só com a necessidade mesmo de dormir. Perder o sono, sai da cama, para o quarto ter dar um imprint no seu cérebro que é para dormir. E atividade física, de manhã acordou, as pessoas que tendem a ter esse atraso gostam de botar a cortina fechada para... Não, é ao contrário, abrir a cortina, deixar o sol entrar, fazer atividade física ao ar livre. Outra coisa que a gente recomenda, não tomar medicação sem orientação, né? Tem muita gente tomando remédio para dormir, e estimulantes também para ficar acordado durante o dia, né? Então, alimentação também saudável, todas essas coisas, né, que ajudam. Evitar a luz à noite é muito importante, né? O nosso olho tem algumas células especiais, neurônios especiais, que têm a capacidade de detectar a luz azul, que é o azul do céu. E os telefones celulares, por exemplo, têm uma luz muito semelhante. Então, ficar exposto... Nosso cérebro entende da mesma forma. Então, como se o nosso cérebro estivesse entendendo, o dia está mais comprido. Né? Então, para um dia mais longo, se dorme mais tarde. Então, imagino agora com redes sociais, toda essa tecnologia, é um novo desafio para a ciência também, né? É um grande desafio, na questão é uma grande questão entendimento social, do sono. né? É uma questão, né, É uma professor? grande questão social. Né? Tem saído várias pesquisas com adolescentes, por exemplo, adolescentes que leem livro em papel ou livro em e-book, né? Os que leem nesses aplicativos têm um sono encurtado. Isso é uma pesquisa recente também. Adolescentes que dormem menos e que vão, hoje no Brasil, o ensino fundamental e o ensino médio começam muito cedo, né? Eles vão antecipando o horário para dar a carga horária da criança e do adolescente. Então, crianças que dormem e adolescentes que dormem menos e vão para a escola antes das 8 da manhã, começam a ter sintomas de ansiedade, depressão, déficit de aprendizado. Então, é muito sério. São pessoas que vão ter no futuro problemas de saúde por dormirem menos e terem, né, essa complicação toda da luz, muita exposição à luz à noite. E na verdade, eu acho que o Prêmio Nobel, ele traz... o mais importante é trazer essa questão para discutir os tempos sociais. Então, não existe uma política pública de horários. Então, a gente sabe que o adolescente não deve estar na escola cedo, muito cedo. A gente sabe que trabalhador noturno sofre bastante. Então, horários flexíveis, ninguém discute horários flexíveis, né? Então, o trabalhador escolher a hora que ele vai trabalhar. Desde que ele trabalha 8 horas, ele escolhe. Isso, inclusive, melhoraria o trânsito, o fluxo de pessoas no transporte público. Então, eu acho que o Nobel, ele traz essa possibilidade de a gente discutir a questão dos horários sociais. Se torna uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde Quantas pública. vezes que nós vimos o próprio trabalhador noturno que tem prejuízos para a saúde, não Pois é? Exatamente. Se você detecta, através, por exemplo, o Mário mesmo, questionários dos matutinos,
vespertino, botar uma pessoa que é mais vespertina e que tem um atraso de fase, esse seria um bom trabalhador de turno. Agora, um matutino não vai se adaptar ao trabalho de turno. Então, alocar essas pessoas em horários mais convenientes, trazer um benefício tanto para ela como para a própria empresa, para o sistema de... E a gente percebe essa questão aí de ser mais matutino ou vespertino já numa criança, professor? Sim, nas crianças já aparece uma certa tendência, né? Eu tenho, por exemplo, uma filha que ela tem a tendência a escorregar e dormir mais tarde. Né? Então, tem uma festa, Natal, a gente passa 2, 3 dias dormindo mais tarde. Os próximos dias ela fica fixa nesse ponto. A família inteira vai dormir e ela não consegue dormir. Então ela fica, não consigo dormir, todo mundo já está dormindo, ela vai no quarto, eu não consigo dormir. Então ela já tem uma tendência a ser mais vespertina. Então o que a gente faz? Nos próximos dias, de manhã eu abro a janela, deixo ela dormindo, mas eu abro a janela. Naturalmente. Isso, para o sol entrar. Em alguns dias ela sincroniza de novo e ela começa a acordar mais cedo. Claro que o mundo ideal seria que todos nós conseguíssemos respeitar, né, o nosso relógio interno, né, o nosso relógio biológico, mas não é possível. Então, mas para algumas pessoas é mais fácil essa adaptação, para outras não, né, doutora? Tem pessoas que não conseguem se adaptar de forma nenhuma. O que eu quero dizer, eu tenho um trabalho que eu tenho que acordar de manhã, mas eu sou uma pessoa mais vespertina. Aí começa a ter os distúrbios, né, do sono. Por exemplo, o trabalho de turno não é um distúrbio, mas um trabalhador de turno que não se adapta ao trabalho vai ter o distúrbio do trabalhador de turno. Então, ele vai engordar, ele vai ter diabetes, ele vai ter sonolência no trabalho. Então, essa pessoa, se realmente ele não conseguir uma outra atividade, ele vai adoecer pelo trabalho. Mas mesmo. algumas pessoas têm chance de adaptação. Tem chance de adaptação, porque a gente tem uma plasticidade, né? Essa coisa do relógio biológico, a gente tem uma adaptação, né? Então, tem que ver até que ponto botar na balança o benefício e o prejuízo. Por quanto tempo? A gente tem que pensar o seguinte, nós temos uma história na natureza. Nossa história na natureza é de uma espécie que dormiu à noite e ficou acordada de dia. Essa é a nossa história. Então, a possibilidade de ficar... Então, isso está gravado, né? Isso, exatamente. Isso que nós fomos selecionados, né? Para isso. É uma consequência da nossa evolução. Então, essa questão de, por exemplo, trabalhar de noite e dormir de dia, ficar acordado à noite e dormir de dia, é uma coisa nova na história da natureza. Né? Então, muito pouca gente se adapta. Muito pouca gente se adapta. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também da importância do sono, né, doutor? O que acontece enquanto dormimos? Que ao contrário do que algumas pessoas pensam, ninguém está perdendo tempo, né, enquanto está dormindo. Já está muito assim... Está ganhando vida. Está ganhando vida. Já, o conceito de que o sono é um estado passivo, de que nada acontece, já ficou para trás, né? Durante o sono, o sono é fundamental. A gente passa um terço da nossa vida dormindo e acontecem inúmeras coisas. Secreções de hormônio, então a gente produz insulina, é importante para não ser diabético, hormônio do crescimento, para a criança crescer, para o adulto renovar os tecidos, a pressão arterial diminui, então quem não dorme, chance de hipertenso, doenças cardiovasculares, memória, humor, então assim, toda noite é como a gente vai restaurando o processo de desgaste do dia anterior e preparando o organismo para o dia subsequente, né? Então, não dormir, a gente vai pagar o débito lá na frente. Pelo contrário, né? A pesquisa já que dizem que vive mais quem dorme mais, não é? Isso, quem dorme o que precisa dormir. Né? Quem dorme o que precisa dormir. O que precisa dormir, né? Existe uma curva, né? Isso, existe uma distribuição na população. Algumas pessoas precisam pouco, outras pessoas precisam mais. A maioria da população dorme entre 6 e 9 horas, mas tem gente que precisa muito mais, pouca gente, né? E pouca gente também que precisa muito menos. O sono também, olha, ele está envolvido com a questão da aprendizagem, por isso que é muito importante a questão do horário escolar. Então, durante a noite, as redes neurais no cérebro se remodelam em função das experiências durante o dia. De forma que se aprende, quando dorme, o conteúdo do que aconteceu durante o dia. Então, não dormir é não aprender. Então, na verdade, quando a gente está dormindo,
o corpo está se preparando para viver um dia acordado. Então, o cérebro está preparando todo o organismo para viver um dia acordado. Então, se isso não acontece, o dia acordado não vai ter qualidade. Sim. Teve uma pesquisa muito interessante também, que saiu numa revista de impacto grande, que é a Science, mostrou que o sono, colocaram ratinhos, injetaram contrastes e filmaram, né, esses 2 contrastes e mostraram que durante a vigília, comparado com o sono faz uma lavagem no cérebro, como se fosse uma filtragem de substâncias que poderiam estar se depositando no cérebro. Então, imagine... Toxinas, né? Tipo amiloides. Então, talvez dormir bem previna até doenças no futuro, tipo Alzheimer. É como se fizesse uma limpeza aí para ficar com o que interessa e o que não interessa. Exatamente isso. O que interessa fica marcado nas redes neurais. O que não interessa Então, dizer que dormir é perda de tempo é uma bobagem. É uma bobagem. É gravíssimo pensar assim, aliás. Né? Dormir é tão essencial para a vida como comer ou beber água. É a mesma coisa. Quem não dorme, quem fica uma semana sem dormir nada, morre tanto quanto alguém que fica sem comer. Não. Vamos fazer uma pausinha aqui, então, na nossa conversa. A gente volta já. Estamos de volta com o Panorama. Falamos hoje sobre o funcionamento do nosso relógio biológico. Com a gente, Mário Pedrazoli, professor de cronobiologia molecular, comportamental e epidemiológica da USP, e Lia Bittencourt, coordenadora médica do Instituto do Sono. Quanto melhor é a qualidade do sono, mais fácil fica para aprender e manter o foco nas atividades do dia a dia. Um desafio ainda maior para os adolescentes. Na primeira aula do dia, às 7 horas da manhã, muitos alunos contam que ainda não despertaram para valer. Alguns até deitam na carteira. Até no carro eu venho dormindo. Eu não consigo, eu não tenho muito disposição de manhã, não. Para a maioria, acordar cedo é um sacrifício. Eu acho que dá para dormir mais um pouco, só que muitas vezes eu acabo chegando muito atrasado e não consigo entrar. A gente não consegue prestar atenção na aula, isso dificulta muito o aprendizado. A regulação dos horários do sono é o exemplo mais óbvio da importância do ritmo circadiano para o funcionamento do organismo humano. Ao longo de um período aproximado de 24 horas, genes regulam a liberação do hormônio melatonina. Durante a noite, no escuro, os níveis aumentam e, com a claridade, baixam. O relógio biológico é responsável pelas variações diárias no metabolismo e sua alteração crônica está relacionada com graves doenças. Pesquisas recentes mostraram que o sono é fundamental para que o cérebro possa se reorganizar. E a falta dele pode causar impactos nas áreas responsáveis pela aprendizagem e pela memória. Existe um remodelamento das células do cérebro em termos de transformá-la em mais ativa, abrindo caminho para aprendizado, abrindo caminho para juventude do cérebro. Vocês chegaram a comentar um pouquinho no bloco anterior, né, sobre essa questão chamando a atenção para os adolescentes. É quase uma unanimidade na sala de aula, né, que eles têm sono. Até acordam, estão lá, mas não estão, né, professor? É mais ou menos isso, né? Não é incomum, por exemplo, na sala de aula, eu ver um aluno assim, né? Eu estou andando, falando, e o aluno está assim, ó. Então eu passo para lá, passo para cá, ele está assim. Né? Ele não está olhando para mim. Ele está uma espécie de um devaneio. E quando eu chego perto desse aluno e pergunto para ele se ele dormiu bem, normalmente ele vai falar, não dormi bem, dormi muito tarde, mostrando que o estado de atenção está associado com o sono de qualidade. E o adolescente, além disso, a preocupação muitas vezes em épocas de vestibular, eles vão cedo para a escola, vão privados de sono, depois ficam o tempo integral na escola e depois à noite eles chegam e ainda querem estudar para ter um bom desempenho em prova. Então, nessa época agora que está chegando, tem que falar, tem que dormir. Tem que dormir para assimilar o que eles aprenderam no dia e preparar o cérebro para o aprendizado no outro dia. Então, virar a noite estudando é bobagem. É a pior besteira do mundo. Aquilo não vai fixar. Então, tem que dormir para fazer uma boa Agora, prova. vocês estavam comentando essa questão, cada um precisa, né, de um tempo, depende muito de uma pessoa para outra, né? Em média, 6 a 8 horas. Há quem precisa mais, quem precisa de menos.
menos, né? Como perceber, assim, o que é ideal para cada um, né? Não significa... Dormir 8, 10 horas não significa que dormiu bem, né? Essa é uma pergunta bem frequente. Quantas horas de sono é necessário? Eu falo com os pacientes assim, pega um final de semana, um feriado, dorme o quanto você acha, acorda espontaneamente e vê como é que você fica durante o dia. Se você fica sem sonolência, com boa atenção, bom humor, você encontrou suas horas de sono que você precisa. Porque isso é muito individual. Agora, depois disso, dormir mais do que isso ou menos é o que vai te causar problema, né? Então, não existe uma fórmula, 8, 10, 12 horas. Cada um tem que ficar espontaneamente e perceber o que... na questão de não sentir sono durante o dia é uma boa, né, Isso acho que é um bom indício. Então, a pessoa que sente muito sono durante o dia, a não ser aquela exceção depois do almoço, né? Isso é normal. Até recomendo uma sonequinha de 20 minutos, meia hora. Né? Isso. É saudável. Mas se a pessoa não consegue desempenhar suas funções durante a tarde de tanto sono, isso significa que o sono dela noturno tem algum problema. E além, só reforçando, não só quantidade, porque é muito comum adulto ter problemas de sono, né? Então, engordou, está passando a idade, homens, ronco, apneia, mulher, insônia, síndrome da perna inquieta, bruxismo. Então, nós temos mais de 90 doenças que acontecem durante o sono. Então, mais de 90 doenças. Então, é bom também perguntar quem está do lado, te observando a dormir. Se você tem algum comportamento, algum barulho, que você pode também estar dormindo a quantidade certa, mas com má qualidade. Agora tem uma outra questão que está bastante na moda, que é a tal da melatonina, né? Que as pessoas são os comprimidos aí para dormir. Normalmente, depois o Mário pode complementar, a gente tem a secreção normal da melatonina. Cada um no seu horário, no seu pico. A não ser uma pessoa idosa ou que tem algum problema, vai diminuir essa secreção da melatonina. E a melatonina ela é mais um cronobiótico, ela serve para posicionar o sono para mais cedo ou para mais tarde. Então, ela não é um remédio para dormir. Isso. Né? Então, as pessoas estão... Aqui no Brasil, ela vai entrar agora como uma medicação que vai ser liberada, mas aí compra-se em farmácias de importação, doses altas, e a pessoa toma. Então, quando o paciente fala, eu tomo melatonina e tenho sono, eu falo, ótimo, é igual tomar um remédio... um paliativo para dormir, porque ela não tem tantos efeitos colaterais. Mas ela é em baixas doses para você atrasar ou adiantar o sono. Então, não é nessas doses naturais que tem, que são altas, mas pelo contrário, são doses baixas, às vezes gotinhas sublinguais, para aquela pessoa que você quer puxar ou adiantar o sono. E não é remédio para dormir. Não é remédio para dormir, professor. Não é remédio para dormir. É interessante, a melatonina marca a noite. Então, a gente pode imaginar o seguinte, olha, como uma célula, por exemplo, do interior do intestino reconhece que é noite, se ela não tem, quando tem melatonina circulando. Tá? Então, quando está escuro, o cérebro começa a produzir melatonina. Né? Uma glândula que a gente tem no cérebro, chama glândula pineal, começa a produzir melatonina. Então, a melatonina marca a noite. A gente pode brincar, falar poeticamente, ela é o hormônio da noite interior. Então, quando está circulando melatonina, está à noite. Nossa espécie, quando está à noite, a gente dorme. Então, como a gente, por exemplo, nos grandes centros urbanos, a gente fica em lugares claros durante a noite. Então, quando se toma melatonina, se marca à noite. Mas ela, como a Lia falou, ela não é uma droga que causa sono. É uma droga que marca a noite. Então, por exemplo, para um animal noturno, um rato, um gato, um cachorro, a noite significa a hora de estar ativo. Então, se ela desse sono, ela ia dar sono nesses animais. Ao contrário. Então, nesses animais, ela indica que é a hora de ficar ativo, de latir. Sabe aquele cachorro que late à noite, começa a latir lá tem todo. Por quê? Porque eles têm muita melatonina. Agora, uma outra questão que eu acho que vale a pena falar aqui, né? Que nós falamos, claro, né? A ausência de sono é que causa doenças. Nós vimos aí a questão prática dos adolescentes com sono em sala de aula, mas a combinação do sono e volante, né? Também, é perigoso. A gente fala que sono no volante é quase igual a álcool no volante. Então, a gente tem tanta campanha aí de não dirigir bebendo, mas não dirigir com sono é muito importante também. Então, porque é incontrolável, né? É aquela pescadinha. E a pessoa acha que controla. Tem muitos pacientes que falam, doutor, eu sei dirigir dormindo. É um crime essa frase, né? Porque eu abro a janela, eu masco chiclete, eu coloco música. Não tem como
tratar a privação de sono a não ser dormindo. Então, você tem que parar no posto de gasolina, dormir, você tem que... Não tem jeito. Então, motoristas de ônibus, caminhoneiros, pior ainda, porque eles são mais solitários e têm que levar a carga naquele determinado momento. Então, assim, escalas desumanas, né? São profissionais que eles fazem pouca atividade física, são obesos, comem mal durante a estrada. E um crime também, eles usam medicações para ficarem alerta, né? Que são os famosos ribites, perigo né? ainda maior. Perigo porque essas medicações caem e dão um sono maior. Uma palavrinha final, então, sobre a importância de prestar atenção investir no sono, né, professor? Para mim, sono é vida, né? Sono é saúde. Então, quem dorme bem, com qualidade, vive bem. Né? E hoje... não é isso que acontece. Então, a gente vê em grande parte da população e culturalmente não se valoriza o sono, né? Então, tem a coisa de Deus ajuda quem cedo madruga, né? Será, né? Então, eu tenho aqui um aluno que escreveu uma tese... Deus ajuda quem cedo madruga? É uma pergunta e a gente analisa historicamente como é que se dá esse conceito, essa valoração do trabalho extenuante em detrimento do sono. E o preço que estamos pagando. Isso, em detrimento do sono. Então, o sono é essencial à vida, sono é saúde. Eu acho isso, cuidar da saúde como um todo, né? Alimentação, exercício, sono e mente, né? Técnicas para relaxar, para meditar, né? É isso. Agradeço a participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.